Olá, vamos hoje trabalhar a questão de número 2. Vamos lá. Antes de trabalharmos a questão de número 2, eu gostaria de responder, para pontuar, houve um aluno que pediu que eu falasse um pouquinho e desse alguma informação sobre grau de parentesco, grau de afinidade. Primeiro, o que eu vou passar para vocês é o seguinte, para vocês não esquecerem, de forma que vocês não terão mais dúvida quanto a grau de parentesco, a grau de afinidades. Ok? Vamos lá. Olha aqui de forma simples. Imagine o meu pai está em primeiro grau. O meu pai ou minha mãe é parente consanguíneo de primeiro grau. Eu estou dando exemplo, professor Hernando. O meu avô ou a minha avó, tanto materna quanto paterna, é parente consanguíneo de segundo grau. O meu bisavô ou minha bisavó é parente de terceiro grau. O meu trisavô é parente de quarto grau, consanguinidade. Eu falei a linha reta dos ascendentes. Agora, tirando por parâmetro o professor Hernando novamente. O meu filho, a minha filha, as minhas filhas são parentes de primeiro grau, na linha reta descendente. O meu neto, a minha neta, não tenho não, estou dando exemplo só, são parentes de segundo grau. O meu bisneto é parente de terceiro grau. O meu trineto é parente de quarto grau. Eu falei então, parentes da linha reta ascendentes e parentes da linha reta descendente. Ok? Então, compreenderam bem? Então, parentes, meu pai, meu avô, minha bisavó, minha trisavó. Parente em linha reta descendente. Meu filho, meu neto, meu bisneto e meu trineto. Ok? Agora vamos para a linha colateral. Segundo grau, meu irmão. Terceiro grau, meu sobrinho. Quarto grau, meu sobrinho neto. Quinto grau, meu sobrinho bisneto. Sexto grau, meu sobrinho trineto. Que nem tem, né, gente? Mas tem que estar para vocês entenderem a linha corretamente. Novamente, meu irmão, segundo grau. Meu tio, terceiro grau. Meu primo, quarto grau. Meu tio avô, também no quarto grau. Ok? Então são só informações para vocês não ficarem mais com essa dúvida, né? Eu até coloquei aqui para estar passando para vocês. O que mais cai? Pai, filho, mãe, primeiro grau, consanguinidade. Irmão e avós, segundo graus. Tios, sobrinhos e bisavós, terceiro grau. Primos e trisavós, quarto grau. Cunhado e cunhada, segundo grau. Muito bem. Vamos então para o estudo da segunda questão. Com relação à organização do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, marque a assertiva correta. A questão pede a assertiva correta. Alternativa A. Haverá 9 juízes substitutos dos membros titulares do tribunal.
escolhido em cada categoria, pela forma e em número correspondente ao dos que serão por eles substituídos. Alternativa B. Podem fazer parte do tribunal cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Letra C. Podem fazer parte do tribunal no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e a proclamação dos eleitos, o cônjuge, ou companheiro, ou parente consanguíneo, ou afim, até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Letra D. A nomeação dos 7 membros do tribunal, conforme estabelece o artigo 1º, inciso 3, mediante nomeação do presidente da República de 2 juízes dentre os 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado, poderá recair em advogado que ocupe cargo público de que possa ser exonerado ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a administração pública ou que exerça mandato de caráter público federal, estadual ou municipal. Letra E. A nomeação dos 7 membros do tribunal, conforme estabelece o artigo 1º, inciso 3, mediante nomeação do presidente da República de 2 juízes, dentre os 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado, não poderá recair em advogado que ocupe cargo público de que possa ser exonerado ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter público federal, estadual ou municipal. Muito bem. Vamos agora gabaritar e comentar questão alternativa por alternativa da questão de número 2. Nós estamos procurando a assertiva correta. Letra A. Haverá 9 juízes substitutos dos membros titulares do tribunal. Errada. Por que, professor? Porque, na verdade, o parágrafo 1º do artigo 1º diz o seguinte: haverá 7 juízes substitutos dos membros titulares do tribunal, escolhidos em cada categoria pela forma e em número correspondente ao dos que serão por eles substituídos. Então, a letra A está errada. Não é o nosso gabarito, porque nós estamos procurando a questão correta. Letra B. Podem fazer parte do tribunal cônjuges. A letra B está errada. Porque, na verdade, o parágrafo diz o seguinte: não podem fazer parte do tribunal cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o 4º grau, excluindo-se neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Tipo assim, ao exemplo, foram escolhidos 2 juízes. Aquele que foi escolhido por último, 2 juízes irmãos, aquele que foi escolhido por último vai ser excluído, ficando somente 1, para não houver mais essa incompatibilidade. Então, a letra B está incorreta. Letra C.
podem fazer parte do tribunal no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e a proclamação dos eleitos, um cônjuge, um companheiro, parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. A letra C também está errada. Agora vamos verificar por que a letra C está errada. O parágrafo 3º diz o seguinte, parágrafo 3º do artigo 1º. Não podem fazer parte do tribunal no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e a proclamação dos eleitos. O cônjuge, o companheiro, o parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Letra D. A nomeação de 7 membros do tribunal, conforme o artigo 1º, inciso 3, mediante nomeação do presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados, de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado, poderá. Errado. Aí que está o erro da alternativa D. Porque, na verdade, o parágrafo 4º do artigo 1º diz que não poderá recair sobre o advogado que ocupe cargo público de que possa ser exonerado ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter público, federal, estadual ou municipal. Sobrou, então, a letra E. A letra E, que é o nosso gabarito. Vamos ver o que fala a letra E. A letra E diz o seguinte: a nomeação dos 7 membros do tribunal, correto, conforme estabelece o artigo 1º, inciso 3, mediante nomeação do presidente da República de 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado, não poderá recair em advogado que ocupe cargo público de que possa ser exonerados ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor, em virtude do contrato com a administração pública ou que exerça mandato de caráter público, federal, estadual ou municipal. Muito bem. Então, o gabarito da questão 2 é a letra E. Agora, vamos para a questão de número 3. Questão de número 3. De acordo com o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, é incorreto afirmar. Nós estamos procurando agora, meu caro colega, a alternativa incorreta. Acompanhe então. Nós estamos procurando a alternativa incorreta. Vamos para a leitura da questão. Letra A. Alternativa A. Os juízes do tribunal, titulares ou substitutos, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Alternativa B. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para dispensa da função eleitoral antes do transcurso do biênio. Letra C. Perderá a jurisdição eleitoral de pleno direito
o juiz que completar o biênio ou, tendo sido escolhido entre magistrados, o que se aposentar na justiça comum ou for promovido para cargo que não corresponda à sua referência como membro do tribunal. Letra D. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para dispensa da função eleitoral após o transcurso do biênio que os juízes estiverem servindo. Vamos para a análise? Vamos lá. Professor, nós estamos procurando a afirmativa, a alternativa incorreta. Então, a letra A. Quando a letra A diz: os juízes do tribunal, titulares ou substitutos, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. É a literalidade do artigo 2º. É a literalidade do artigo 2º do regimento do TRE-MG. Analise comigo. Os juízes do tribunal, titulares ou substitutos. Aqui a abrangência é para os titulares ou substitutos, que nós sabemos que são 7 juízes. Salvo, olha a ressalva, motivo justificado. Servirão obrigatoriamente. Não é facultade, não é facultativamente. É obrigatoriamente por 2 anos. Obrigatoriamente por 2 anos. E nunca, preste bem atenção nessa expressão, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. A letra A está correta porque é a literalidade do caput do artigo 2º. Alternativa B. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para dispensa da função eleitoral antes do transcurso do biênio. Vamos lá. Corretíssimo. Literalidade do parágrafo 1º do artigo 2º. Compete ao tribunal a apreciação. Quem vai apreciar é o tribunal da justa causa para dispensa da função eleitoral antes do transcurso do biênio. Nós não falamos lá no artigo do caput que os juízes do tribunal, titulares ou substitutos, salvo motivo justificado. Esse motivo justificado, ele será apreciado pelo tribunal. Ok? Então, corretíssima a alternativa B de bola. Letra C de casa. Perderá a jurisdição eleitoral de pleno direito o juiz que completar o biênio ou, tendo sido escolhido entre magistrados, o que se aposentar na justiça comum ou for promovido para cargo que não corresponda à sua referência como membro do tribunal. Preste bem atenção. Perderá, corretíssimo. Literalidade do parágrafo 2º do artigo 2º. Perderá a jurisdição eleitoral. O de pleno direito não terá mais a jurisdição eleitoral. O juiz que completar o biênio, completou os 2 anos, perde a jurisdição eleitoral. Ou, tendo sido escolhido entre os magistrados, o que se aposentar
o que se aposentar na justiça comum. Aposentou na justiça comum, consequentemente, perdeu a sua jurisdição eleitoral. Lógico e evidente. Ou for promovido para cargo que não corresponda à sua referência como membro do tribunal. A cargo diferente do tribunal, não há que se falar mais em jurisdição eleitoral. Letra D de dado. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral, após o transcurso do biênio que os juízes estiverem servindo. Alternativa falsa. Depois que passou o transcurso do biênio, não há que se falar em solicitação de dispensa. Erradíssima. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 2º seguinte: compete ao tribunal a apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral antes do transcurso do biênio. Muito bem. Encerramos aqui a terceira questão. No próximo bloco, eu comentarei e resolverei, junto com vocês, a questão de número 4. Bons estudos, muita disciplina, vitória. Eu confio em vocês, eu confio no seu potencial. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.